Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Chegando na tua casa, na minha casa. Discipulado, 10º discipulado, a semana do discípulo, as cartas do apóstolo Paulo. A última pregação de ensino do discipulado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sai ali do local onde ele está e começa a pregar o evangelho, começa a andar. E primeiro lugar que ele chega, tem um cara, a Bíblia vai dizer assim, eu já preguei, mas eu vou introduzir hoje. E havendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elemias, o encantador, o que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. E todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixado os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Irmão, nós vimos que o apóstolo Paulo está cheio do Espírito Santo. Vemos lá no início do 13 que o apóstolo Paulo está orando e jejuando. Então ele está o que? Cheio. O que acontece para estar cheio? Aí, no começo, apóstolo Paulo e Barnabé estão orando e jejuando. Aí está o segredo. Aí está o segredo das coisas de Deus funcionar. Estão orando e jejuando. E primeiramente vigiando. Saem no propósito de pregar o evangelho, de levar as boas novas, de falar da justiça de Deus. E aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Quer dizer o quê? Os retos caminhos do Senhor é a palavra. Deixar as pessoas aprender a verdade, a justiça. E aí vem o apóstolo Paulo, diz no versículo 11: e eis que pôs agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem guiasse pela mão. Sabe o que é isso, irmãos? Essa autoridade. Para adquirir essa autoridade tem que ter o quê? Ser escolhido, tem que ter chamado, tem que ter propósito, tem que viver debaixo do propósito. O apóstolo Paulo não fez isso uma magia, qualquer coisa igual o cara estava fazendo, mas o apóstolo Paulo fez diante da fé. Falou com autoridade: tal coisa assim, assim vai acontecer, e aconteceu. Quando vamos
anuncia algo de Deus, temos que ter convicção da nossa fé, tem que ter certeza. Deus está no negócio, é Deus mesmo, é Deus que quer que eu falo. Então manda a lenha, fala aquilo que precisa, fala a verdade. A palavra de Deus, ela não tem esquina nem curva, ela é reta, ela é justa, ela chega no tempo certo, na hora certa. Às vezes tu precisa entender que quando Deus quer, irmãos. Ninguém tira a vontade de Deus. Pode nós querer tirar a vontade de Deus, mas Deus não tira a tua vontade, do teu propósito. Nós não podemos sair do propósito de Deus achando que nós sabemos tudo. Os deveres que o Senhor nos passa. O Senhor, Ele dá-nos deveres, oportunidades, chances de fazermos aquilo que é necessário. A prova, ela não está para que ninguém se perca, mas para que se permaneça e viva bem. Quando vemos aqui que o apóstolo Paulo desce com poder e esse homem fica cego por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão, sabemos que a autoridade está sobre ele. E é o que eu sempre digo: o que está ligado na terra está ligado no céu. Ele deu uma palavra de autoridade. Vemos Elias. O povo, os soldados chegam. Elias, homem de Deus. E quando é fé, o Elias, homem de Deus, fala que cai. Então, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. O que? Ele usou a autoridade. O cristianismo precisa ter autoridade. Em tudo ter a humildade, amor, compreensão, ação de graça. O que é ação de graça? Ajudar as pessoas. Mas tem que ter o que? A autoridade. E isso muitas vezes é o que falta no cristianismo. A pessoa fala: mas Deus é poder, Deus é justiça, é graça. Mas não é que nós vamos sair todo mundo fazendo as coisas com as pessoas, não. Quando Deus se agrada daquilo que estamos fazendo e se desagrada daquela pessoa, aí Deus desce com poder e faz acontecer. Amém? Ó, então, para terminar hoje o ensino, ó, a palavra diz também: então o procônsul, vendo que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Ele viu o quê? Ele viu a doutrina verdadeira, uma palavra de poder. Amém? Assim fez apóstolo Paulo sua primeira pregação, o seu poder. E aí nós vamos vir na outra carta do apóstolo Paulo. Nós vamos terminar aqui a última passagem de apóstolo Paulo no Atos dos Apóstolos e vamos seguir em frente, para frente. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.